Alô? Agora sim. Ficou melhorou. Obrigado, acho que deu certo. Ficou bom. Queria dar boa tarde a todos, boas-vindas. Esse é mais um encontro do programa Sede de Expedições pelo Mundo da Cultura. Como vocês sabem, esse programa é patrocinado pelo SEDES Paraná e acontece no estado, na cidade de Curitiba, onde há o programa Mãe, em Londrina e em Paranavaí. Independentemente do SEDES, ele também existe na cidade de São Paulo, capital, que funciona paralelamente a isso. Essa semana, em sábado, em São Paulo, vamos ter a Ilha, que é o livro dessa semana do programa lá em São Paulo. Esse programa, como o próprio nome diz, não é um programa de literatura, é um programa de cultura, e por isso há uma diferença muito clara entre essas duas coisas. Um programa de literatura teria interesse predominante em aspectos formais da obra, né? Aspectos literários simples. Esse programa aqui não tem esse interesse, só se interessa pelos aspectos formais da obra, quando eles são relevantes para a compreensão do conteúdo da obra. E, no fundo, a única coisa que interessa aqui é entender o que é que o livro traz para a nossa compreensão. Embora não seja imprescindível, a metodologia do nosso curso aqui considera que a possibilidade de vocês não terem lido o livro antes. Então, embora não seja imprescindível, é altamente recomendável ler o livro antes. Esperamos que vocês consigam ler um ou outro aí de vez em quando, apesar de que nós reconhecemos de antemão a dificuldade prática de fazer isso. Alguns livros são muito grandes, são muito longos, e todo mundo tem pouquíssimo tempo. Então é por isso que sempre se faz aqui, antes de qualquer outra coisa, um debate, uma apresentação, um resumo da obra. No caso das obras ditas ficcionais, que são a maioria, esse resumo é um resumo da narrativa mesmo, como se fosse um resumo mesmo, digamos, redução da narrativa aos seus aspectos essenciais. Mas nos livros como esse de hoje, que não é um resumo, não é um livro ficcional, os livros de autobiografia, como é o caso desse, são tecnicamente livros de história, mesmo quando é escrito pelo próprio autor. Então, uma biografia ou uma autobiografia é um livro de história, portanto, é um livro de natureza científica. Considerando, claro, essa palavra assim, de um modo muito amplo, né? E aí você talvez me dissesse assim, não, mas como não dá para a gente confiar num livro de história escrito pelo próprio historiador, sob o pretexto de que ninguém é capaz de contar as suas piores partes. Não? Eu acho que eles têm um cabimento, é possível mesmo que seja difícil que haja uma isenção completa. Nesse caso de hoje não há nem o caso, porque é um livro de autobiografia, mas muito diferente da média. Mas, por outro lado, se isso é verdade, né, por outro, é muito difícil escrever um livro mentindo 100% sobre a sua própria vida. Também não dá para imaginar a hipótese contrária, de modo que os livros de biografia, sejam autobiografia ou não, são tecnicamente livros de história, não são livros de ficção. E isso é um ponto fundamental para que a gente entenda a obra de hoje. Bom, esse, né, como há hoje, né, aqui, um livro de biografia, nós não podemos fazer com ele um livro que mistura aspectos biográficos com aspectos, digamos, doutrinais, com aspectos filosóficos. Nós não podemos fazer com ele um resumo. Então, nesse caso, o que acontece é que a gente faz uma seleção de trechos que, de alguma maneira ou de outra, representam o coração doutrinal da obra, que vocês devem ter recebido aí ao chegarem aí, vocês receberam 4 documentos, sendo que um deles já é uma antecipação do programa do ano que vem. Então, preparem aí que a programação dos encontros para 2009, eu imagino que vocês tenham ficado até emocionados ao terem recebido isso aqui, né, por causa da proteção cuidadosa, divertidíssima que está aqui. É muito difícil fazer essa seleção. Na verdade, já tem uma seleção de 100 livros, já existe no ano 2010, já está selecionado. Eu só não trouxe tudo, porque talvez precise de alguma maturidade ainda. Maturidade essa. Olha, pessoal, tem muitos lugares aqui, tá? Vocês, por favor, tá?
Então há, na verdade, já mais ou menos uma lista fechada dos 100 livros que estão sendo alvo desse nosso programa. Para quem está vindo pela primeira vez, esse é o nosso terceiro ano, e nós estamos aqui mais ou menos aí na metade da lista. Então, aí, esse livro de hoje aqui, na verdade, nós fizemos já autor de 36, 37, hoje nós estamos coletando 42, 43. Esse é o livro cada vez básico de hoje, é o livro 44 de uma lista de 100 livros a serem executados durante 5 anos. Então, estamos na metade do terceiro ano, mais ou menos na metade da lista. Então, se vocês olharem comigo aí rapidamente, começamos com James Joyce, retrato de um artista por ordem, vamos para Odisseia, que é são 3 peças, é uma trilogia grega, contando a história de Orestes, que é filho de Agamemnon, né, e Clitemnestra, e que mata a mãe com o auxílio da sua irmã Electra, como vingança pela morte de Agamemnon. Depois temos Eugénie Grandet, que é o segundo Balzac da nossa lista, há um Balzac ano. Depois temos Nota do Subsolo, que é o último Dostoiévski da história. Não haverá mais Lindomar, acho que temos lugar aqui, Lindomar, ou tem aqui também. E aí temos a Nota do Subsolo, que é o último Dostoiévski da série do nosso programa. Esses 5 Dostoiévskis que apareceram no nosso programa são alvo do programa Ciclo Dostoiévski, que vai acontecer esse ano em São Paulo. Eu e o Cusio Caponte, em dupla, vamos fazer aí 5 apresentações, cada uma noite para cada um desses 5 livros em São Paulo, nas realizações do autor Taquim. Logo, acho que no próximo encontro já tem por aí uma propagandazinha para quem precisar. Depois temos a Mal Flanders, um investigação na história do Daniel Defoe, que é o mesmo autor. Daniel Defoe é o mesmo autor do Robinson Crusoe. Robinson Crusoe é a mais importante e mais extraordinária história escrita para adolescentes até hoje, para jovens, na história da literatura mundial, mas não está no programa. O Mal Flanders já é um tema mais adulto. A Morte de Virgílio, de Hermann Brock, O Reino da Quantidade, de René Guénon, O Inominável, de Samuel Beckett, que é a terceira obra da trilogia romanceada de Samuel Beckett. Samuel Beckett é ele, teatrólogo, dramaturgo irlandês francês, que, aliás, está vendo aí a peça do Tirano Godot, do Samuel Beckett, maravilhosamente bem encenada. Aliás, por o Mauro Zanata, um dos atores, que é nosso colega aqui, veio recentemente do discurso. Mas vale a pena assistir, já ver, é uma maravilha. Em seguida temos o Moby Dick, tá? Homenagem ao Gabriel aqui, que é o fã número 1 do livro. É um livro magnífico, extraordinário, desses livros muito desprestigiados. Há alguns livros que tem, esse aqui, a causa do desperdício desse livro, é esse nome ridículo que fizeram no livro, que se chamasse só A Baleia, seria, então, estaria resolvido suas discussões. Mas por dar um nome que mesmo em inglês é um pouco cômico, e isso significa que os adultos não leem, acham que a literatura é juvenil, e os jovens começam a ler, não entendem nada, e desistem do livro. Então ficou numa série de limbo existencial. É uma pena, é um extraordinário livro. Vamos recuperar aqui o Moby Dick do nosso curso aqui. Aí em seguida vamos ter aí A Terra Arrasada, a primeira poesia, o primeiro poema do programa. Nunca houve nenhum poema, a não ser poema épico. Esse não é um poema épico, embora você pudesse muito bem, com toda facilidade, chamar assim, porque é provavelmente a maior poesia escrita pela humanidade no século XX, segundo pessoas de opinião muito avalizada. Aí temos O Mercador de Veneza, de William Shakespeare, o único Shakespeare desse ano que vem. Shakespeare é o autor com maior quantidade de inclusões no nosso programa de 100 livros. Temos mais 2 ainda no último ano, que é Sonhos de uma Noite de Verão e a 12ª noite, né, que é a Noite de Reis. Então, esses 2 eles estão no programa do ano que vem. Diário de um Pároco da Aldeia, Jorge Bernanos, A Cartucha de Parva, o segundo livro, grande livro de Stendhal, já tivemos em 2008 aqui, logo no primeiro ano, em 2006. Aí temos aí mais uma peça de teatro, 6 personagens da busca de um autor, de Luiz Pirandello.
Depois, uma obra-prima de Goethe chamada Os Ângulos de Aprendizagem de Wilhelm Meister, que é uma beleza de livro. O Rinoceronte, o maior retrato do Brasil contemporâneo, nada, nenhum livro é tão eloquente para explicar o Brasil do que esse livro está aqui. Temos Menon, de Platão, um diálogo muito maravilhoso, uma obra de um século, English Kitchen, um livro do povo. Vamos ter aí a ortodofia de Chesterton, embora nesse momento em São Paulo ele esteja conduzindo um grupo de leitura do livro inteiro, estamos lendo o livro inteiro, do começo ao fim, um grupo de São Paulo. Temos a Madame Bovary, que é um imperdível, de Flaubert, e terminamos o livro, como começamos com Becker, terminamos então com Ulisses, também de James Joyce. Então, é preciso que até o final do ano a gente possa fornecer para vocês aí a listagem dos livros de 2010, que é o último ano, teoricamente, desse programa de 5 anos, que foi desenhado para fazer um passeio pelo melhor que se possa imaginar da literatura, da herança cultural mundial, né? Vamos ter no último ano Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um dos poucos livros brasileiros, mas temos em português 4, 5 livros. Temos aí os Lusíadas, já tivemos as Aflições, vamos ter a Mensagem de Pessoa, vamos ter o livro de Machado de Assis, temos também Castro, que é uma peça, uma tragédia, escrita em português, Antônio Ferreira, que é uma maravilha também. Enfim, é possível que um livro desse, um outro mude até o inglês, porque quando o livro é absolutamente impossível de se conseguir, a gente cogita de trocar, porque muitos de vocês aí têm livros, né? E nós gostaríamos que isso pudesse continuar. Um outro livro eu sei que não tem para comprar, como o Rei da Cidade, que não é um livro editado no Brasil, já está esgotado até mesmo na origem, portanto, aí, paciência, não há muito o que fazer. Mas, tem aí já, vocês podem ter uma ideia, aqueles que preferem comprar os livros com antecedência, temos aí então uma lista que é provavelmente essa mesma, com uma exceção de um outro livro. Nós vamos fazer essa coletânea aí no ano que vem. Tá certo, pessoal? Então, estou sentindo uma verdadeira emoção aqui no ambiente, estou sentindo uma verdadeira emoção coletiva com essas escolhas, né? E o que nós vamos ver hoje é uma das coisas mais surpreendentes que eu posso imaginar na vida de vocês, que é um livro de Santo Agostinho chamado As Confissões. Então, eu precisava, antes de entrar no livro propriamente dito, eu gostaria de fazer alguns comentários preliminares para que a gente pudesse entender bem o que vai acontecer. Porque Confissões é um livro muito velho dos padrões modernos, né? Que é o Santo Agostinho, uma personagem do século IV, do século V, nasceu no século IV e morreu no século V, né? Em 380 e morre em 430. Então, desculpe, 354 e morre em 430. Santo Agostinho é um dos doutores da Igreja. A Igreja Católica tem 33 doutores. O que é que são doutores? São pessoas santos. Tem que ser santo obrigatoriamente para ser doutor, não pode ser doutor sem ser santo. E são, além de santos, são pessoas cuja existência e a sua ação, a sua atuação no seio da Igreja Católica é tão extraordinariamente contributiva do corpo doutrinal da Igreja que essas pessoas têm uma espécie de autoridade automática. Um doutor da Igreja é o fulano, o arcebispo fulano, que é a 3 doutoras, Santa Catarina de Siena, Santa Teresinha d'Ávila e Santa Teresa d'Ávila, né? E Santa Teresinha de Lisieux. Então, as 2 Teresas são doutoras e Santa Catarina de Siena também. Então, há 31 doutores e 3 doutoras, e 30 doutores e 3 doutoras. E essa gente toda é considerada autoridade em tudo que diz, independentemente de qualquer consulta ou sanção da Igreja. E quando um doutor fala, ele fala em nome da Igreja. Essa é a ideia do doutor. No começo eram só 4, então muita gente tem ainda na memória a ideia de que são 4 doutores, que eram os 4 doutores antigos, Santo Ambrósio, São Gregório Magno, São Jerônimo e Santo Agostinho. Eram só 4 no início. Esses aí são considerados, são chamados doutores latinos, que são os doutores mais, os primeiros doutores do cristianismo, né, católico, né?
onde se havia naquela época, né? Mas depois a lista foi sendo aumentada e hoje está em 33. Eu não sei se alguém vai ter coragem de botar mais um, porque 33 parece ser um número muito emblemático para o cristianismo, né? A idade de Cristo. Eu não sei de simbologia, aí sim, simbólica, mas o que acontece, sobretudo, que a gente tem que entender sobre o Santo Agostinho, é que ele é um sujeito que viveu na época em que uma coisa nascia e outra coisa morria. E essa coisa que morria era o Império Romano. O Império Romano estava desaparecendo, já estava em frangalhos, ele morre até mesmo durante o cerco dos vândalos à cidade de Hipona, onde ele estava, onde ele se elegeu como bispo. Então ele é uma espécie de testemunho do final do Império Romano e, ao mesmo tempo, ele é um fabricador, um construtor do que se chama de religião católica, de cristianismo católico. Porque o cristianismo nasce com Jesus Cristo no ano 33, Jesus Cristo morre, e aquilo que Jesus Cristo representava não era uma doutrina, não há nenhuma espécie de doutrina dentro do cristianismo. O cristianismo é apenas um relato jornalístico dos fatos associados com a existência de Jesus Cristo aqui na Terra. Portanto, ele não é uma doutrina no sentido que depois passou a ser. O Jesus Cristo ensinava coisas óbvias, ele ensinava modos de se comportar, modos de ser, verdades, etc., mas era preciso, então, construir em torno da experiência de vida de Jesus Cristo aqui um corpo doutrinal. E esse corpo doutrinal, tudo isso que hoje se considera como sendo prática na Igreja Católica, foi sendo feito aos poucos. E, para falar bem a verdade, ainda não está pronto. A verdade é que a Igreja Católica passou toda a sua existência produzindo um corpo doutrinal, e os principais artesãos desse corpo doutrinal são os doutores da Igreja. Então, o modo como faz a missa, o modo como reza, o credo que nós recebemos na missa hoje em dia, o princípio da confissão, enfim, todas essas coisas aí não foram nos contadas por Jesus Cristo. Jesus Cristo não falou assim: agora sim, tem que ir na missa todo domingo. Compreendendo que isso não é um ensinamento de Cristo, essas coisas que foram constituindo o cristianismo foram sendo produzidas aí nessa época, mais ou menos, e é por isso que o Santo Agostinho é, de longe, a pessoa que mais influenciou a religião católica de todos os seus, digamos, padres, né? No começo chamavam-se as pessoas padres da Igreja. Essa literatura que nasceu aí da ação dos padres chama-se patrística, por causa disso, por causa dos padres. Então, o Santo Agostinho é quase que o fundador do cristianismo na sua forma, mais ou menos como é hoje. É claro que depois muitos foram mais de 32 pessoas que foram criando adições e aumentos, mas é preciso saber que a importância desse homem é enorme. E ele está, assim, vivendo uma tensão extraordinária, porque o Império Romano está morrendo em torno dele, está já em frangalhos, está se dissolvendo, tanto é que ele morre mais ou menos com a morte da província romana da Nunídia, né? Porque ele morre no cerco de Hipona, quer dizer, mais ou menos quando os bárbaros, então, tomam aquilo tudo lá e o Império Romano deixa de existir. Logo em seguida, em 430, morre Santo Agostinho. Em 476, o Godo toma o poder de Roma. 40 anos depois, não há mais Império Romano no Ocidente. Agostinho está vivendo a decrepitude total do Império Romano do Ocidente. O do Oriente irá durar até 1400 alguma coisa, né? 1470, não sei quanto, até quando há a queda de Constantinopla, para tudo. Mas ao mesmo tempo em que ele participa de uma morte, que é a morte do Império Romano, ele participa também do nascimento de uma coisa extraordinária, que é a Igreja Católica, de que, de alguma maneira, né, pode-se dizer, ela sobreviveu ao Império Romano. Tanto é que a católica no mundo inteiro, o cristianismo espalhou-se pelo mundo, independentemente da existência do Império Romano, mas tudo se passa de uma maneira muito sutil, é como se Deus preparasse o Império Romano, quer dizer, ele cria o cristianismo dentro dos judeus, né?
na hora em que o Império Romano tem o seu poder de crescimento maior, no auge do Império Romano, para que o Império Romano pudesse ser um distribuidor do cristianismo pelo mundo afora, coisa que aconteceu com sucesso. De fato, quando o Império Romano acaba, o cristianismo continua. E no coração do cristianismo está aí a ação de Santo Agostinho. Esse nosso encontro de hoje vai ser um passeio pela obra mais importante de Santo Agostinho. Não que seja mais importante em si, porque há um certo consenso de que a Cidade de Deus é a obra central de Santo Agostinho, mas ela é a mais importante porque ela é uma obra resumo da história que nós vamos ler, da história de Santo Agostinho e da sua própria filosofia, que no fundo é um livro de filosofia, né? Não é um livro dogmático, é um livro de filosofia. E essa história que nós vamos entender hoje, que é das Confissões de Santo Agostinho, ela nos explica de alguma maneira todo o cristianismo. Se você quer entender o que é o cristianismo, o que é de fato o cristianismo como movimento doutrinal, é para ler Santo Agostinho, que você entenderá tudo mais ou menos ali, está tudo mais ou menos ali dentro. O Santo Agostinho, a primeira coisa a se entender, vamos dar uma olhadinha na cronologia, rapidamente, vocês puderem, por favor, pegar a cronologia. Então, olha, em 44 a.C., Júlio César reconstrói em local diferente a cidade de Cartago, que foi construída em 143 a.C., criando uma província romana na África, no Níger. Vocês reparem que vocês receberam um mapa. Olhem, por favor, o mapa aí que vocês receberam, por favor. Esse mapa que está aí é o mapa do norte da África no tempo de Santo Agostinho. Então, aí as cidades aí anotadas no mapa, e tem aí o nome antigo e o nome novo. Sempre tem os dois nomes aí. Então, reparem que esse lugar aí é muito próximo da Sicília, porque está ali a 250 km por mar, mais ou menos. Essa turma aí, que mora aí, são os antigos, o antigo povo de Cartago. Lembra o Belém da Cartago? Cartago é um povo comerciante do Mediterrâneo, que rivalizava com os romanos, e que havia sido fundado por gente uma gente fenícia, um pessoal dos fenícios que moravam onde é mais ou menos o Líbano hoje, e que criaram ali um impériozinho comercial no Mediterrâneo, fundando Cartago. Cartago depois terá uma importância muito grande na história de Roma, porque em Cartago é onde morava a rainha Dido, que é aquela rainha com a qual Enéas andou tendo aí casos amorosos entre a fuga de Troia e a fundação de Roma, né, de acordo com um amigo do livro, né? Mas a gente não vai entrar muito nesse ponto agora. Mas aí, esse mapinha aí sempre nos ajudará a entender a geografia da história. Então, isso que está aí, né, essa região aí, é aquilo que os romanos chamavam de província pró-consular da Nunídia. Ou seja, quando os romanos derrotaram Cartago, tomaram aquilo militarmente e passou a ser uma província romana. Tanto é que o pai de Santo Agostinho era romano. Os habitantes locais não são romanos, são berberes. Berberes são eles, essa turma que mora no norte da África. Hoje, um pouco misturadas com árabes, mas nessa época não, porque nessa época, aí no ano que nós estamos falando de Santo Agostinho, no ano 400, os árabes não eram nada a não ser uma deusa que a dor de cabelo lá na Arábia Saudita não tinha a menor importância. Logo em seguida, com o islamismo, lá pelo volta dos anos 600, com base no islamismo, os árabes tornam-se uma potência imperialista extraordinária. E aí o que acontecerá é que eles tomarão de assalto tudo isso aqui, mas muito depois de Santo Agostinho, e criarão aqui uma região islâmica. Né? Então hoje o berbere que mora ali, que não é exatamente árabe, tecnicamente não é árabe, aqueles sujeitos que tem em Paris ali, aqueles árabes que tem em Paris, são todos berberes. E eles são todos da mesma turma da mãe de Santo Agostinho. Santo Agostinho era miscigenado de europeu, no sentido de ser filho de um patrício, de um romano, né, chamado Patrício, e ser filho de uma mãe berbere, que é uma pessoa lá nativa do norte da África. Bom, então isso tudo começou aí, né? Em 253, Plotino começa a escrever as Ilíadas, obra central do neoplatonismo, que é o que sobrou da filosofia grega no mundo, inicialmente no mundo romano. O mundo romano não perde Aristóteles de vista. Aristóteles só é descoberto muito mais tarde, depois
nos tradutores de Toledo, lá pelo século XII, XIII, aí, mas o Platão vai todo inteiro para o mundo romano, e aí então o que continua o platonismo é o neoplatonismo, cujo principal personagem é esse Plotino, que é o grande filósofo. Então, não sei se vocês sabiam, mas a Academia Platônica foi fundada por Platão, lá pelo ano mais ou menos, né, pelo ano 400, por aí, mas antes de Cristo, ela resistirá até o ano 400 depois de Cristo. Ela durou 800, 900 anos. Foi a instituição educacional que teve maior durabilidade em toda a história humana. E no final da sua existência, a Academia de Platão, que era lá em Atenas, era dividida por esses neoplatônicos, porque o platonismo que Santo Agostinho conhece é dos neoplatônicos, que é, entre eles, o Plotino, mais importante de todos. Né? Bom, aí em 312, isso ainda muito antes de nascer Santo Agostinho, acontece lá um fato sistemático naquela região. Os bispos de Numídia, lá onde mora Santo Agostinho, iniciando o cisma donatista, recusam-se a aceitar a consagração de Siciliano como bispo de Cartago e impõem o bispo Donato, iniciando o cisma donatista, por causa do Donato, que girava em torno da seguinte questão: a igreja é compatível com a torpeira de seus membros? Dúvida gerada pela existência no seio da igreja de traditores, aqueles que haviam abandonado o cristianismo durante as perseguições de Diocleciano em 303 a.C. O Diocleciano, que foi o imperador romano, queria acabar com o cristianismo, começou a perseguir os cristãos, e aqueles líderes cristãos, muitos deles, renegaram a igreja. Né? Você é cristão? Eu não, nunca, jamais. E esses que negaram a igreja, acovardaram-se entre o poder militar, eram considerados, então, traidores da igreja. Quando depois acaba a perseguição do Diocleciano, então os cristãos não querem aceitá-los mais como líderes. E aí nasce esse cisma donatista. Quer dizer, esse cisma donatista não é exatamente uma heresia, mas pode parecer também uma heresia sob certos pontos de vista. Mas é uma acusa daquele pessoal do Norte da África em aceitar a autoridade de Roma, porque a autoridade de Roma estava conspurcada com a traição de vários líderes da igreja católica. E esse cisma donatista, então, acontece antes do nascimento de Santo Agostinho, mas é importante. Em 323, introduziram na África a doutrina maniqueísta, de autoria do poeta Mani, também conhecido como Maniqueu ou Mané. Nós vamos falar dela um monte, tá? Só deixamos por enquanto falar, a gente vai voltar a falar dela uma função. Em 325, o Concílio de Nicéia condena a doutrina ariana do presbítero Arius, que nega a consubstancialidade de Jesus Cristo. Esse Arius achava que Jesus Cristo não era Deus, que era apenas um homem notável, uma pessoa inspirada, até um profeta, mas Deus não. Ora, a negação da consubstancialidade de Jesus Cristo é fatal para o cristianismo. Se Jesus Cristo não é Deus, então o cristianismo não tem mais valor nenhum. É uma espécie de história de Pedro Maldacre, não tem mais nada. E esse Arius fez, a maior de todas as heresias da igreja foi essa, nenhuma deu tanto trabalho. Por quê? Porque todos os bárbaros eram arianos, com exceção dos francos. Todos os bárbaros cristianizados eram todos arianos. Os francos não eram, os francos nunca foram arianos. É também por essa razão, talvez, que o primeiro império cristão que renasce na Europa, depois da queda de Roma, seja o império de Carlos Magno, que era França. Não é? Então, o arianismo deu o maior trabalho de todos, porque há muita gente até hoje que defende isso, né? Eu encontro gente, por exemplo, todos que dizem, não, mas isso não pode, eu não vou lá ficar, o cara é igual a mim, entendeu? A ideia de que isso possa não ser Deus é uma ideia altamente sedutora até hoje em dia. Isso é uma heresia, chama-se arianismo. Você acha isso? Primeira coisa é que você não é cristão, segundo, se você acha que cristão é herético. Tá? Então, claro que um herético continua sendo um cristão, mas é um cristão mesmo assim, né? Nesse problema. Tá? Quem brigou com esse Arius foi Santo Atanásio da Alexandria, que também é doutor da igreja. Tá? Só que a igreja oriental, porque aí no começo há os doutores latinos e os doutores gregos, esse daí é grego. Porque, por mais que pareça estranho, quando a gente fala na igreja ortodoxa, que é a igreja cristã oriental, nós estamos falando de uma igreja grega.
Não tem nada de oriental de verdade, né? Quer dizer, onde é que tem cristianismo ortodoxo? Na Polônia, na Ucrânia, na Rússia, só tem europeu, né? Na Bulgária, não tem cabimento em falar em oriental como se nós estivéssemos falando lá do Japão, da China, do Nepal. A do Líbano não é ortodoxa, o Líbano é maronita, e ela é uma igreja de rito oriental, porém associada a Roma. Então, a igreja maronita do Líbano é uma igreja católica, automaticamente. A minha família é composta por padres, tem uma longa história de padres maronitas. Os padres na igreja oriental casam todos. A igreja oriental faz a distinção entre o padre e o monge. Então, ela propõe o celibato apenas para o monge, e o padre tem uma vida mundana comum, quer dizer, mundana no sentido secular, né? Por favor, não entendam isso, tá? Quer dizer, o padre tem uma vida secular, e o padre que vive na comunidade casa, tem filhos, tudo. Agora, o monge não, o monge tem vida monástica, o monge vem de monos é alguém que está sozinho. A diferença enorme entre as duas igrejas, conversávamos aqui com a Anatoly e eu, é que a igreja oriental ortodoxa é absolutamente mística, e a igreja ocidental católica é uma igreja doutrinal. Quer dizer, nenhuma outra religião na história do planeta consegue falar das suas doutrinas filosoficamente como fala o catolicismo. O catolicismo tem uma catedral gótica extraordinária chamada escolástica, em que todas as doutrinas cristãs estão expostas astronomicamente falando. Então, essa ideia da filosofia cristã só é possível no Ocidente. No Oriente não há nenhuma filosofia cristã, eles são todos místicos. Como aqui você tem uma doutrina pesada, então aqui no Ocidente a Igreja Católica tinha que ter o quê? Centralização política. Porque se há uma doutrina mística, você tem que cuidar dela, né? E essa é a razão pela qual o Papa no Ocidente tem tanta importância como tem. E é justamente por isso que houve aqui o cisma protestante, porque o cisma protestante é uma reação ao que? A centralidade do Vaticano no mundo ocidental. Na Igreja Oriental, nenhum cisma foi possível, porque no fundo eles não brigam por doutrina. No fundo, a Igreja Oriental é completamente mística. Eles estão o tempo todo tendo experiências místicas e não tem racionalismo cristão como aqui no mundo ocidental. Eles entenderam que isso significa que essas duas igrejas acabaram tendo dois destinos completamente diferentes. A nossa igreja, que é doutrinária, ela deixou-se de alguma maneira vencer pelo mundo da ideologia. Não é possível que apareça alguém aí que proponha, por exemplo, o Leonardo Boff como o 34º doutor da igreja, ou então o Hans Kim, qualquer pessoa dessas aí. Olha, capaz que numa noite de bote, a verdade é que até toca uma coisa dessa, mas em princípio é o Papa que diz quem é doutor da igreja, ou um concílio ecumênico. Na prática, só o Papa diz até hoje. Na Igreja Oriental, como eles não têm doutrina em torno da qual brigar, eles suportaram todo o comunismo e saíram por cima com a mesma, completamente incógnita. E essa é a diferença muito entre essas duas experiências cristãs, a da Igreja Oriental e da Igreja Ocidental. Bom, mas isso é um assunto grande, né? A gente tem que voltar aqui para o Santo Agostinho. Nesse mesmo concílio de Nicéia foi estabelecido o credo. O credo é essa recitação que se faz na missa e que é o resumo do que é ser um cristão. Se você quer saber o que é ser cristão, basta que você acredite naquelas coisas que você diz. Credo é eu acredito. Né? Credo significa em latim eu acredito. Creio em Deus Pai, Deus. Essas afirmações são as afirmações necessárias para que alguém seja cristão. Você não é que você é cristão. Bom, feito tudo isso, no ano 354 nasce Aurélio Augustinos, a nossa personagem, no dia 13 de novembro, em Tagaste, hoje, Socarás, na Vera, que parem aí, Tagaste está ali, eu marquei aí para vocês, né? Ali, bem no meio do mapa, ali Tagaste, embaixo de Socarás, que é o nome moderno, e ali que nasce Santo Agostinho, em 354. O seu pai é cidadão romano, de nome Patrício, e tem temperamento violento, um homem difícil,
tem 12 hectares de terra, o que não é grande coisa, sobretudo nessa área de terra, deve ser pouca coisa, e é pagão. Sua mãe, Mônica, depois mais tarde será Santa Mônica, você quando for lá a Santa Mônica jogar golfe, você, por favor, lembre que a Mônica homenageada aí é a mãe de Santo Agostinho. Embora, certamente, nenhum dos sócios não tenha a menor ideia. Deve que estão pensando que é da Mônica Evans, Monique Evans, que deve ser provavelmente pensa nisso. Muito bem. Ou então aquela Mônica do Levinsky. Não é do Mônica do Maurício da Souza. Não, aquela outra aí do Renan Calheiros, não é Mônica? Ela é Chupin. Pô, sei lá. Bom, a mãe de Santo Agostinho, ela é berbere, ela é nativa e ela é cristã. Cristã muito séria. No final da vida, ela converte o marido, né? O pai de Santo Agostinho morre cristão, convertido pela mulher. Agostinho tem um irmão, Navícios, e uma irmã perpétua, cultura superior do monastério de Hipona. Na verdade, o nome da irmã de Santo Agostinho nunca foi sabido, perpétua é seguramente o nome religioso que ela escolheu para si. O nome de batismo a gente não sabe, ele não conta no livro. É preciso também que vocês saibam que não há nenhuma pessoa na Igreja Católica com a vida tão conhecida, nenhum que não seja Jesus Cristo, né, mas digo, nenhum outro representante importante como o Santo Agostinho, porque nenhum outro se deu ao trabalho de escrever a sua biografia chamada Confissões. Então, tudo que está aqui é muito seguro porque vem da própria testemunho do autor. Tá? Essa cronologia aqui, depois a gente vai voltar a fonte dela no interior da obra, né? Então, Agostinho nunca contou para nós o nome da irmã, nunca nos esqueci. Agora sabemos que é perpétua porque ela foi superiora do monastério por esse nome. A família fala o cartaginês e tem cultura latina. Agostinho não aprecia a escola e os estudos, embora o seu pai sonhe em torná-lo doutor em leis. Mônica garante uma educação cristã, mas o menino não é batizado conforme costume na época de adiar o sacramento. Então, naquela época, achava-se, havia quem achasse que ele devia se batizar mais tarde, e não quando nascia. Então, Agostinho era um não batizado. Não era incomum isso, acontecia frequentemente. Hoje não acontece mais, né? Hoje você batiza quase automaticamente, exceto uma ou outra criança que é batizada assim aos 12 anos, 13 anos. Em 370, Agostinho estuda contra gosto em Madaura, que é pertinho, olhem ali embaixo, logo abaixo da Gasta de Madaura, uma cidadezinha que deve ser pela escala aí 30, 40 quilômetros de distância, onde aparentemente ele ensina um trígio. Nessa época já havia o hábito de ensinar o trígio e o quadrígio. A educação começava com 14 anos, ela irá, embora não houvesse exatamente o trígio e o quadrígio no modo como se ensinou na Idade Média, trazia aí, estavam bastante bem desenvolvidas essas duas séries de conhecimentos. Eu lembro sempre a vocês que há um livro precioso chamado Trivium, da irmã Miriam Joseph, livro esse que está sendo agora impresso, que deve estar aí à venda na internet, com o meu prefácio, aliás, em que a irmã Miriam Joseph ensina a usar o Trivium, ensina a falar com correção gramatical e com lógica. Isso é o Trivium. A arte da retórica, associada à gramática e associada à lógica. Como pensar bem e falar bem. Ou seja, o mínimo que se espera de um estudante universitário, né, alguém que vai para os mundos dos estudos. Essas três artes, e mais as quatro do quadrígio, são chamadas de artes liberais. E é por isso que até hoje, na cultura universitária americana, quando se termina a universidade, recebe-se um grau de Master of Arts. Essas artes, né, de que se refere a expressão Master of Arts, são as artes liberais, embora, claro que lá nos Estados Unidos já não tenha mais esse mesmo conteúdo, né? Mas era essa ideia, é uma reminiscência da Idade Média. Está claro, pessoal? Vocês estão entendendo o que nós estamos falando aqui? Tá, né? Então tá. Qualquer coisa, por favor, né? Vocês sabem que a única regra do programa é proibido não entender. Tá? Muito bem. No final deste ano, de 1970, Agostinho vai a Cartago para estudar a existência da família, mas antes disso vive um ano mundana e desligadamente. Com 16 anos, afrontou todo. É claro que quando a gente fala assim, parece assim, você logo imagina que os escravos.
Mas, comparados com o que é capaz de alcançar hoje em dia, essas coisas que a Santo Agostinho fazia eram coisas de uma ingenuidade tremenda. Então ele confessa que roubou uma pera. Eu roubei uma pera, eu não estava com fome, mas mesmo assim eu roubei a pera. Quer dizer, a gente tem uma impressão muito, muito exagerada. Não é possível que o que Santo Agostinho tenha vivido desreicadamente chegue aos pés da bagunça que é possível fazer nos dias de hoje. Tá? Então, por favor, tenham isso em mente, que se trata de uma dimensão muito, muito inferior ao que se faz hoje, não tem a menor dúvida. Então, ele em 371 morre o pai e Agostinho torna-se protegido de romanianos, que é amigo de seu pai. E vai estudar retórica em Cartago, que era a cidade mais importante na Mídia, né? A mais importante cidade ali era Cartago. E em Cartago, para um menino já assim, meio chegado assim, digamos, a uma vida mais heterodoxa, chega numa cidade grande, cheia de tentações, e cai na vida mesmo. Junta-se uma concubina, nunca indicada pelo nome, jamais saberemos o nome da mulher de Agostinho, a quem ele confessa ter mantido fidelidade. Na verdade, o mal aqui não estava. Logo imagina que tivesse 30 anos, mas não teve, não, uma só. Eu precisei como não é tão grave, como é de pequena gravidade o grau de indisciplina que pode ter sido. Ele tinha uma amante, uma mulher com quem ele não casou, e embora ele confesse que era fiel a ela, ele tinha uma amante só. Uma amante não, né? Chama-se concubina, né? Porque a amante pressupõe uma segunda pessoa. E ele, com ela, teve um filho chamado Ariogato, o único filho que ele teve foi com essa mulher, cujo nome nós nunca saberemos. Ela foi repudiada por ele, mudou-se para o monastério e lá morreu sem que tenha sabido quem era. Nunca se soube quem era o nome dessa mulher. E esse menino, Ariogato, nasce em 332. Ele teve 15 anos, morou 15 anos com essa moça, tá? Com essa concubina. Que é uma palavra horrorosa, né? Concubina é muito feia. Em 333, finalmente, Agostinho se converte à filosofia. Ele é um estudante sem brilhantismo, e ele lê um livro chamado Hortênsios, de Cícero. Esse livro está perdido, ninguém conhece. E converte-se à filosofia. Ele lê a Bíblia naquelas versões mal traduzidas da época. Não esquecer que a Bíblia, Santo Agostinho não sabia grego, no princípio, porque o grego era a linguagem que foi escrita no Novo Testamento, né, 400 anos antes. E o Velho Testamento foi escrito em hebraico. Então, o que havia eram traduções ali para o latim. Ainda não havia Vulgata e Pantelone, portanto, havia traduções precaríssimas. E aquilo, eu acho aquilo ridículo, porque quando você lê a Bíblia e coteja com um livro filosófico, parece que a Bíblia é um livro cheio de fragmentações, cheio de linguagem simbólica. É um livro de filosofia, de modo geral, um livro escrito assim, com uma certa racionalidade. Então, ele gosta mais de Cícero do que da Bíblia, nesse momento da sua vida. Ele repudia a Bíblia como sendo uma literatura imperfeita. E aí acontece com ele um fato quase, o segundo fato da vida dele, que foi que ele se transformava em maniqueísta, para desespero da mãe, porque o maniqueísmo é teoricamente, ele não é cristianismo, mas se você insiste que ele é, então é uma heresia. Porque a ideia central do maniqueísmo é que os maniqueístas, que no fundo esse maniqueu era persa, e ele copiou isso do zoroastrismo, que foi a religião que havia na Pérsia 600 anos antes. Quer dizer, a ideia do maniqueísmo é que o bem e o mal lutam no cosmos para obter a vitória. Então, um cosmos é feito de uma luta do bem e do mal. Ora, se o bem e o mal lutam no cosmos e têm a mesma importância, isso significa que Deus é também autor do mal. E essa é uma hipótese absolutamente impossível para o cristianismo. E para o judaísmo também não pode. E também não dá para o islamismo. Ou seja, para todas as religiões monoteístas, aquilo que se chama propriamente de religião, ou seja, rigorosamente falando, são quase as três. Porque as outras são religiões no sentido ato, não no sentido explícito. Então, para o cristianismo, como para o judaísmo, que é o que eles tinham aí,
Essa é uma ideia terrivelmente errada. A ideia de que Deus possa produzir o mal é absolutamente absurda. E é isso que Santo Agostinho se torna um maniqueísta. Ele se entusiasma com aquelas explicações maniqueístas e vira maniqueísta. A mãe quase morre, né? Porque é mais ou menos como se tudo aquilo que ela tivesse feito esforço tivesse acabado naquela ação. Ele não só torna-se maniqueísta, como ele defende o maniqueísmo ardentemente e atrai para a seita seu amigo Anísio e o seu benfeitor Romanianos. Todo mundo vira maniqueísta com ele era um talentoso com as ideias e tal. Forma-se e vai para Tagaste, onde nasceu, ensinar gramática. Mas a mãe o recebe muito mal e não o deixa entrar na sua casa. Não, como quando fosse maniqueísta, não deixa entrar na casa da mãe, que era viúva, né? Volta para Cartago, onde ganha um prêmio literário e recebe das mãos de 20 anos o procônsul romano da cidade, que o adverte contra a astrologia, ciência pela qual Agostinho andava obcecado naquela época. Em 380, Agostinho escreve sua primeira obra, De Pulcro et Astro, O Belo e o Conveniente, um tratado de estética que perdeu, tá? Não existe mais. Antes de partir para Roma, primeira vez que Agostinho sairá da África, conhece Fausto de Milese, o bispo maniqueísta que havia vindo visitar Cartago e convence-se de que aquela doutrina é pura retórica. O próprio Fausto admite não poder explicar os pontos levantados por Agostinho. Na capital do Império, frequenta livros maniqueístas, mas começa a distanciar da seita que abandonaria completamente em 2 anos. Entre o início e o abandono foram 9 anos de maniqueísmo. Durante 9 anos, Agostinho foi maniqueísta, contra a opinião e o desejo da sua mãe e contra toda a doutrina cristã. Não é somente absurdo dentro da perspectiva cristã. Fica muito doente e quase morre. Estabelecido uma escola de retórica em Roma. Em 13, o padre Jerônimo, mais tarde São Jerônimo, recebe encomenda do Papa Damaso, depois São Damaso, para rever o Novo Testamento, estabelecendo o texto da Vulgata por volta do ano 400. Então você veja que vida, né? A mãe do sujeito é santa, ele convive com São Jerônimo, que é santo doutor da igreja, a versão oficial da Bíblia assim, é feita nessa época. É uma vida no momento certo da história, né? Só tem acontecimentos notáveis. Então, São Jerônimo era um padre mero, humilde e modesto, escreve então a versão que foi a única versão legítima da igreja até o cisma protestante em 1500. Então, durante mais de 1000 anos, a única Bíblia conhecida, a única Bíblia aceita somente, era a Bíblia escrita em latim, chamada Vulgata, na tradução de São Jerônimo, que é contemporâneo de Santo Agostinho. Para vocês nunca mais esquecerem, o livro Confissões foi escrito no ano 400 e a Vulgata no ano 400. Então, no ano 400 da era cristã, houve essas duas grandes obras, as duas do mesmo ano, a Vulgata de São Jerônimo e as Confissões de Santo Agostinho. Bom, desgostoso com a desonestidade intelectual e financeira dos alunos, as palavras de Santo Agostinho, os alunos conspiram e passam em grande número de um professor para o outro, a fim de não pagarem os mestres, faltando desse modo os compromissos e menosprezando a justiça por amor ao dinheiro. Ele descobre que em Milão tem uma vaga de professor de retórica e muda-se para Milão. E em Milão, em vez de frequentar os maniqueístas, que ele já havia abandonado, ele se muda para os neoplatônicos, começa a frequentar ambientes neoplatônicos. Então, por aí você compreende que Santo Agostinho sai do maniqueísmo, que é uma heresia, para o cristianismo pleno e total, por meio, tendo como intermediário Platão. Portanto, é que se diz, essa razão que se diz, que é que Santo Agostinho representa a primeira síntese da filosofia grega antiga, Platão, com o cristianismo. A segunda síntese será feita pela escolástica, mas não mais com Platão, mas já com Aristóteles, mas muito depois, né? Entre Santo Agostinho e Santo Tomás tem 800 anos de diferença. E como as pessoas não aprendem a lidar com as datas, eu sempre digo que a melhor coisa que tem como só tem 2.500 anos de história, criar um mapa mental com 200 datas mais ou menos básicas, a partir das quais você interpreta o mundo. Porque, de vez em quando, eu encontro gente achando que Santo Agostinho e Santo Tomás discutiam teologia, assim,
né, entendeu? Um com o outro, né, quando na verdade eles estão 800 anos distantes um do outro. Então, aí, no ano 400, não é isso? Não é isso? Aí o Santo Agostinho vai para Milão e começa a contar os platônicos. Ele não quer ainda ser cristão, ele é apenas um. Ele é um cristão assim meio por conveniência, porque a mãe dele ficava rolando o tempo todo. Mas ele não era de fato cristão. E vai ser platônico e começa a descobrir no platonismo coisas notáveis. E ele só se converterá de verdade quando ele conhece Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, que era o bispo de Milão, e é Santo Ambrósio, que também é doutor da igreja, junto com ele, mais 31 anos, não me recordo mais, os 4 primeiros doutores. Santo Ambrósio é que mostra para Santo Agostinho que dava para olhar pelo viés platônico e descobrir Deus exatamente como ele fez. E aí, então, Santo Agostinho, via platonismo, é que se muda para o cristianismo. Aí, provando mais uma vez aquela ideia do Boécio, de que você nunca sabe os mistérios do destino, né? Os alunos não pagavam em Roma, ele resolveu mudar de cidade. Isso foi a sua salvação, sob um certo ponto de vista, tornou-se, então, completamente cristão lá. E foi Santo Ambrósio que converteu com cinismo missionário. Santo Ambrósio é a mãe dele, né? Somando cada um desses dois lados, e mais um fato do seu verão seguido. Mas isso muda-se para Mônica, muda-se para Milão também. Agostinho torna-se seguidor do bispo de Milão, Ambrósio, mais tarde Santo Ambrósio, doutor da igreja, rompe com a sua concubina, que se retira para um convento, mas arranja outra, enquanto espera um casamento combinado com Mônica, com a mãe dele, com uma família da sociedade. A menina que ia casar com ele tinha 10 anos, só não podia casar com ele. Então ele esperava até ela completar 12, que era a idade de casamento, para poder casar com Santo Agostinho. Ele, obviamente, nunca casou com ela, né? Isso nunca aconteceu, mas ele, enquanto esperava, ficou com uma outra concubina, cujo nome também não sabemos. Você vê, né? O Santo Agostinho tem essas coisas, né? Aí nas confissões ele confessa que ele diz assim para Deus: Deus, dai-me a castidade, mas não agora. Ele que fala isso, não sou eu que estou inventando, entendeu? Não é fofoca aqui do professor, tá? 396. Converte-se ao cristianismo em agosto, quando, aos 31 anos, angustiado sobre uma figueira, ouve uma voz infantil que lhe diz: tole, leite, toma leite. Isso significa assim. O que o faz ver a epístola de São Paulo aos Romanos, essa epístola é de São Paulo aos Romanos, primeira passagem que encontra. Ele abre as escrituras assim, e a primeira coisa que ele encontra é essa epístola, ele lê, e acredita então que esse trecho que era um trecho que mandava parar com a farra e levar a vida a sério, que é esse trecho que o converteu. Então converte aos 31 anos, há uma lenda de que foi aos 33, apenas para parecer mais romântico, mas não foi aos 31 mesmo, não é isso? Talvez ele tenha sido, não, ele não foi nem mesmo batizado com 33, foi antes. Ele também converte seu amigo Alípio, que ele havia convertido o maniqueísmo, e ele pareceu um paulinista, e ele, afinal, entra no cristianismo por Paulo de Castro. Agostinho retira-se em 23 de agosto com Mônica, Deodato filho, na vista do irmão, e Alípio, o melhor amigo, e alguns amigos para uma propriedade emprestada pelo amigo Belimundo, em Castichaco, perto de Milão. Nessa estadia foram escritos contos acadêmicos da ordem, o Tratado da Bem-aventurança e os Solilóquios, baseados nas discussões dos seus escritos. Esses escritos têm certo sabor platônico. É claro, né? Que a influência intelectual do Agostinho aí é neoplatônica, ele escreve meio como Platão. No dia 23 de maio de 387, já em Milão, escreve o Tratado da Imortalidade da Alma, e na noite de 24 de abril, todo mundo é batizado por Ambrósio, menos a Mônica, que já era batizada. O Santo Ambrósio batizou o Santo Agostinho. Em agosto, decide botar a tagaste com a sua mãe, a Deodato e seus amigos, mas a Mônica, com 56 anos, então adoece e morre no Porto de Ostia. Vou bater o porto que fica ali na foz do rio Tigre, e que era o porto principal naquela época da Itália. E ela morre, então, ali no porto, e nunca mais volta à África. Em 300 Agostinho volta a Roma, porque também havia uma razão que não está escrita aqui.
havia lá uma conflagração militar, que fez medo de voltar, volta então para Roma, e só volta à África no ano seguinte, no verão, após 5 anos de ausência, liquida os bens da herança, dá o dinheiro aos pobres e cria uma comunidade aqui em Sagasti, onde vive com amigos discípulos. Nesse período se exige essas obras que estão aí. E ele decide ser monge. Então, São Agostinho quer ser monge. Nesse mesmo ano, morre aos 17 anos seu único filho adotado. Em 389, morre Firmino de Magisto, onde Agostinho diz que o interlocutor havia sido seu filho, porque revela uma excepcional maturidade para um menino de 17 anos. Em 391, transforma sua casa em mosteiro, chamando o Jardim, a moda de Jardim de Picur. Quer viver recluso, como um monge, mas, no entanto, numa estada em Hipona. Hipona fica lá no mapa, está vendo? Lá no litoral, numa linha perpendicular à de Madaura e Sagasti. Hiporrégios, Obona. Hipona é Hipobona. Hipona vem de Hipobona, que é o nome da cidade. Tá? Então, em Hipona, onde ele passará o resto da vida, aí na beira do mar, o povo o encontra e obrigam o Valério de Escribona a ordená-lo. Nessa época, não havia muita diferença entre ser culto e ser padre, porque todo mundo sabia falar e escrever, automaticamente era considerado membro do clero, mesmo que não tivesse a formação sacerdotal que hoje existe. Porque saber ler e escrever era uma coisa muito rara, muito difícil, e as castas políticas aristocráticas nunca tiveram ler e escrever. Já uma das grandes preconceitos que tem contra a Idade Média é essa bobagem que aí se costuma se dizer, de que só os meninos estudavam na Idade Média, quando na verdade era bem o contrário. Na Idade Média só estudava quem ia ser padre e as meninas, porque os meninos não queriam saber de nada, de jeito nenhum. Os meninos queriam aprender a matar os outros, dar bordoada na cabeça dos outros. Entendeu? Não havia nenhum interesse da juventude masculina em aprender nada. Isso é que durante toda a Idade Média as mulheres foram mais educadas do que os homens. Embora exista aí hoje essa lenda, né? Do contrário, é uma lenda feminista, missionária, quase sempre é possível escrever isso. E muda-se para Hipona. Ele queria ser monge lá em Sagasti, agora vai ser auxiliar do bispo de Hipona. Em 392, polemiza com o maniqueísta Fortunato. Em 395, polemiza com Jerônimo, aquele da Vulgata, né? Sobre controvérsias teológicas da tradução Septuaginta. Septuaginta é a tradução que foi feita do Torá. Torá, para quem não sabe, são os livros primeiros são os livros judaicos que no cristianismo chamam-se Pentateuco, que são a lei mosaica, são os livros atribuídos, a autoria atribuída a Moisés. Então, aos 72 rabinos, em 72 dias, traduziram para o latim o Torá. E essa é uma das... Há várias traduções, não apenas essa. Né? E essa é uma tradução muito famosa, mas muito polêmica. Por isso é que o Agostinho e o Jerônimo ficavam brigando sobre determinadas interpretações que Jerônimo havia feito daquela obra. Em 396, torna-se bispo de Hipona, sucedendo Valério, e ocuparia esse cargo por 35 anos até quase a sua morte. Então, a maior atividade mais importante em termos cronológicos foi ser bispo de Hipona. Em 399 são fechados os templos pagãos. Em 400 termina as confissões. Confessionum Libri Tredestim. O nome oficial do livro é esse, quer dizer, 13 livros, Tredestim é 13. Então, Libri Tredestim, são os 13 livros de confissões. O nome desse livro aqui são os 13 livros, ou 13 livros, claro. É uma coletânea de 13 livros que estão aqui dentro, tá? São capítulos, né? Mas chamados nos antigos de livros. Então, o nome oficial das confissões é os 13 livros das confissões. Em 404, debate com Félix, um dos doutores maniqueístas, que se declara derrotado e abraça o cristianismo. Em 409, Pelágio e Visita Catar. Esse Pelágio é autor de uma outra heresia chamada pelagianismo. O que é o pelagianismo? É a ideia de que não há pecado original, de que o homem é puro de nascença. Para Pelágio, o pecado de Adão foi um pecado pessoal. Não foi um pecado
coletivo da humanidade. Então, se isso é assim, então não é preciso batizar ninguém, porque não é preciso remover o pecado original via batismo, e aí o homem salva-se por sua própria obra e graça, porque em princípio todo mundo está salvo. E essa é uma ideia perigosíssima também, porque a ideia de inocentação da humanidade é uma ideia que, se com a culpa, já estava difícil para os Agostinho sair lá da zona, imagine como é que faz agora com essa ideia, com a ideia de que não há culpa nenhuma, né? Essa é uma ideia super brasileira, sabe? A tal da ideia de que não há pecado debaixo do Doador, essa ideia a ideia de que é uma inocência natural nos seres humanos e que não há que fazer nada para resolver isso. Isso o Santo Agostinho resolve com a golpe de eloquência terrível, mas ainda hoje é uma ideia muito comum. Talvez a heresia que tenha sobrado com mais ânimo tenha sido essa mesmo. Vocês estão reparando uma coisa importante? Santo Agostinho passou a vida combatendo heresias. Quando você faz isso, você está estabelecendo, na verdade, a credibilia, quer dizer, está estabelecendo a credibilidade que deve crer. Portanto, no final da vida de Santo Agostinho, pela própria erosão das heresias possíveis, e as heresias eram comuns nessa época, porque era nessa época que estava todo mundo tentando entender como é que era. Então, no final de tudo isso, acaba saindo um cristianismo meio que dogmatizado, ou seja, com uma doutrina central estabelecida. Essa é a maior de todas as obras de Santo Agostinho, e pelo combate às heresias chegou ao que se chama de ortodoxia cristã. É isso que ele fez com o quê? Com argumentação filosófica. Porque as heresias têm que ser combatidas filosoficamente, e não apenas com autos de fé, né? Não era essa a ideia, né? Não havia Inquisição também, não vem disso, isso era uma coisa da Idade Média, estava muito mais tardia. Hoje não havia Inquisição, o negócio era fazer um concílio que debateu o assunto, como eram os concílios todos que eram feitos naquela época. Muito bem. Finalmente, em 410, o visigodo Alarico saqueia Roma. Ele começa já a ver aí os momentos finais de Roma, do outro lado do mar Mediterrâneo. Né? Em 413, começa a escrever a Cidade de Deus, a primeira obra da filosofia da história, descrevendo a história como resultado da luta constante entre a Civitarei e a Civitatelena. Na verdade, assim, os que amam a Deus fazem a cidade de Deus, e os que amam a si próprios fazem a cidade dos homens, cidade terrena. Essas duas cidades estão todos sendo em luta. E a ideia é que a história deveria acabar com a vitória da cidade de Deus. Ou seja, que o amor de Deus é mais importante que o amor a si próprio. Por isso é que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e não é amar os outros como a si mesmo. Então há aqui dentro dessa ideia, né, dessas duas cidades em conflito, há uma filosofia de história maravilhosa. O livro Cidade de Deus é o livro mais importante do Agostinho, mas é de leitura um pouco mais difícil, porque para começar a ler, começa por Confissões, que é muito melhor do ponto de vista metodológico. Em 422, faz campanha pública contra o cisma donatista, debatendo em público com o bispo Antoninos. Então, lembra do cisma donatista? Será que o fato de que o sujeito é um bandido, ele tem direito de representar a igreja? E esse é o problema, né? Porque se você vai levar isso muito a sério, compreenderam como vai ficar difícil a vida? Porque todos são pecadores, né? Então, de fato, ao levar à frente a ideia do cisma donatista, teria que haver quase que um disputa total na igreja. Porque quem foi o padre que não roubou um pedaço de bolo de noite? Escondido na sexta-feira santa. Entendeu? Na quaresma. E foi que na quaresma não tomou um pouco mais de vinho, dizia, aquela. Então, na prática, você não pode, o que Agostinho argumenta é o seguinte, você não pode exigir uma igreja dirigida por santos. Porque a graça que os sacramentos produzem não é uma graça produzida pelo Padre, mas é uma graça produzida por Deus. O Padre é apenas um instrumento. Como quem dá a graça não é o Padre, mas é Deus, então não há como você exigir uma perfeição moral de todo mundo. É claro que se você tem direito também de expulsar os piores, né? Não é isso? Mas a verdade é que você não pode estabelecer essa limitação, porque com isso
o tal do cisma mariano transformou-se numa heresia. Compreenderam que o cisma mariano, o cisma donatista, passou a ter cara de heresia, porque leva às últimas consequências os argumentos pró-donatistas. É claro que nós preferimos que as pessoas fossem melhores, mas, no fundo, quando quem está agindo ali não é o ser humano, é Deus diretamente, portanto, do ponto de vista teológico, não se pode exigir perfeição de todo mundo. O que não quer dizer que você não deve dizer o espírito e dizer umas verdades para os espíritos como merecem. Que é, sobretudo, sobre a não teológica, que a autoridade espiritual, a autoridade do padre, é apenas no âmbito espiritual. Ele não tem autoridade nem sobre a autoridade esportiva, nem sobre política, nem sobre economia, e muito menos sobre placar de jogo de futebol. Compreendendo que a autoridade do líder religioso é restrita a assuntos de natureza de rituais religiosos apenas isso. Exceto a CNBB, né? Pois é, entendeu? Esse é o problema, né? Continua havendo santidade mesmo assim, na verdade dele, né? Bom, aí, continuando, né, em 426, eu obtei permissão para estudar 5 dias por semana em nomeei lá com seus auxiliares e sucessor, a mesma coisa que o Valério tinha feito com ele 35 anos antes, não é? Para ele poder estudar. Ele, em 428, defende a dignidade de justiça contra os arianos em conferência pública, combatendo a heresia ariana. E em 430, adoentado, Agostinho morre com 75 anos, em 28 de agosto, quando do cerco das tropas dos vândalos atrás de Roma. Ele não foi morto na guerra, ele estava doente, ficou doente durante o cerco. Mais tarde, o seu corpo foi transferido para a Catedral São Pietro de Cielo d'Oro, em Pavia, tá? Não tem esse acento ali, é Pavia. Em Milão, exatamente ao lado do corpo de Severino Manso Amis e Severino Boestes, que está também na mesma igreja, então é os dois, em Milão. Em 524, para você ter uma ideia da distância, né? Ou seja, quase 100 anos depois, Boestes escreve a Consolação da Filosofia. Tá? A Consolação da Filosofia. Só em 1298 é que Agostinho é proclamado doutor da igreja. Então, pessoal, deu para ter uma ideia da vida do Agostinho? Sim, acho que foi. Então, eu queria só fazer um resumo assim de 4 pontos para a gente poder entrar no texto. Então, Santo Agostinho é o sujeito que convive com a decrepitude do Império Romano do Ocidente. Ao mesmo tempo, ele convive com a formatação do cristianismo, ou seja, a criação das doutrinas que permitirão que o cristianismo possa ser uma religião institucionalmente. Porque a origem do cristianismo não é doutrinal. Jesus Cristo não tem doutrina nenhuma. Jesus Cristo é apenas um sujeito que vem aqui e se comporta de um certo jeito, que é tido como o jeito certo e que é o exemplo para o ser humano. Santo Agostinho, então, faz como isso? Ele faz isso por meio da contestação das heresias, basicamente, que são as dúvidas doutrinais centrais, sendo as mais importantes, o donatismo, mais um cisma do que uma heresia, o pelagianismo, o arianismo e a outra é o maniqueísmo, talvez a mais importante que ele pessoalmente tenha enfrentado. Ele não é cristão, embora tenha mãe cristã. No início ele é apenas um jovem muito confuso, depois ele torna-se um sujeito maniqueísta, fica 9 anos fazendo isso, e aí então, quando começa a duvidar, começa a perder a fé no maniqueísmo, passa para os neoplatônicos e, ao fazê-lo, ele se torna muito mais próximo do cristianismo. Então, finalmente, por meio de uma situação que é quase um milagre, que é aquela criança que o manda ler um livro, ele torna-se cristão e transforma-se num cristão fervoroso, extraordinário. Esse cristão, então, tem uma importância tão extraordinária que Santo Agostinho é, de certo modo, o pai do protestantismo. O protestantismo, eu não esqueci nunca jamais que Lutero era um padre agostiniano. A ideia do protestantismo é voltar a uma pureza que teria existido no tempo de Santo Agostinho. Santo Agostinho também é o inspirador do jansenismo, aquela doutrina francesa, sobretudo francesa, no século XVII e XVIII, que queria retomar os valores da igreja. Santo Agostinho
mais na área da linguagem, por exemplo, uma enorme influência de Santo Agostinho em toda a igreja. É claro que depois ele teve que dividir a sua influência política com os escolásticos que vieram adicionando depois. Mas até o advento de São Tomás, ninguém era mais importante na filosofia cristã do que Santo Agostinho. Ninguém chegava perto dele. Era de longe o maior intelectual que a cristandade já havia produzido até então. Quando você olha para a escolástica, é difícil de continuar mantendo isso, porque a escolástica são catedrais, gosta de saber, a escolástica tem uma dimensão intelectual muito mais sofisticada, mas não quer dizer que Agostinho não tenha um método extraordinário, ele é muito meritório. E é uma das mais influentes personalidades intelectuais da história. E o que nós vamos fazer agora? Ele lê alguns trechos da sua obra, que são esses textos aí, não é isso? E eu vou, na verdade, aqui nós não vamos ter um jeito de fazer como da luta vezes, porque não há como separar a leitura dos comentários, então o que eu vou fazendo é comentando aí determinadas passagens de Santo Agostinho, e ficamos no final, como não vamos ver todos, porque eu fiz uma boa seleção da seleção, e aí no final o que acontecerá é que é muito provável que vocês tenham feito o mais rápido curso de filosofia agostiniana já conseguido na face da Terra, que vai ser esse que vocês farão comigo agora, porque embora nem todos os pontos da filosofia agostiniana estejam presentes aqui, e há aí uma quantidade muito significativa dos pontos. Eu fiz um estudo prévio, descobri 13 grandes pontos doutrinais de Santo Agostinho, do conjunto da obra, né? E desses 13 pontos doutrinais tem aí uma meia dúzia presentes aqui nas confissões. Não dá para fazer tudo, né? Então, infelizmente, a gente não irá poder saber tudo com detalhes, mas vamos conseguir ver muito. A nossa leitura oficial é a Clara, tá? Que é minha filha, e que é uma graça, é o máximo. Eu digo isso depois de fazer uma função de exercício, aqueles exercícios de entrar em alfa, em que você entra num determinado grau assim, mental, em que você fica completamente dentro de emoções. Mesmo assim, quando eu entro em alfa, mesmo assim, eu continuo achando a Clara mais. Então, para vocês verem como isso é assim, sincero e insuspeito e neutro. A Clarinha valeu para nós. Então, e lembre-se que apenas uma regra é que não é por permitido não entender. Então, qualquer coisa, vocês parem que eu explico quantas vezes for necessário. Combinado? Alguém tem alguma dúvida até agora? Então tá bom, né? Então vamos lá. Filha, por favor. Não pode ler aqui. Não pode ler primeiro. Seleção narrativa. Santo Agostinho. Se quiser tocar para isso aqui. É melhor? Não. Não? Você pode Filha, você quer mudar para esse aqui? Chega lá? Não, Quer botar cá? Viu? Faz aqui um cadeira aqui. Os dois tentando, mas aqui nesse sem fio, tá tudo. Santo Agostinho escreve as Confissões no ano 400, com 46 anos. Esta obra representa simultaneamente um condensado de sua vida até o ano de 387, um resumo de sua filosofia, já que nos seus esboços Agostinho diz textualmente: Deus amam sine culpa, ni metus, ni domini. Desejo conhecer Deus e a alma, nada mais no absoluto. A língua, digamos, filosófica de Santo Agostinho é o latim, tá? Então ele escreve só em latim, como todo mundo fez até o ano 1500.
Então, a língua da Universidade de Paris, na Idade Média, era o latim. Você não sabia latim, não sabia nada. Há uma imensa exceção, por exemplo, que a Divina Comédia do Dante Alighieri foi escrita já em florentino. Mas aquilo foi escandaloso, né? Porque, na verdade, Dante Alighieri escreveu em latim também. Então, ele escreve tudo em latim. Não há nenhuma língua que ele use que não seja latim. Embora ele falasse outra língua como língua materna, né? O cartaginês. E as confissões lidam justamente com a descoberta do cristianismo e dos mecanismos da alma humana. Diz Santo Agostinho assim: noli fora vive, nunca vá para fora, não procure nada fora. E no interior hominis habitat veritas, no interior do homem se habita a verdade. Então, para Santo Agostinho, há uma publicidade, a verdade tem que ser procurada internamente e não fora. Agostinho, profundamente influenciado pelo platonismo dos neoplatônicos, provavelmente de Aristóteles não leu mais do que as categorias, foi até o aparecimento de São Tomás, no século XIII, o maior filósofo do cristianismo, sendo o principal responsável pela formulação da doutrina cristã, na medida em que combatia heresias, estabelecendo a crise bíblia, como o donatismo, essa mais machismo, arianismo, maniqueísmo e pelagismo. Pelagianismo, né? Devia ter escrito pelagianismo. Filosoficamente, Agostinho foi lúcido sob a perspectiva da primeira pessoa no texto filosófico, o que o torna surpreendentemente moderno no mundo obcecado por existencialismos, fazendo de Agostinho o último dos antigos e primeiro dos modernos. Quando você lê Santo Agostinho, parece que está falando de um autor moderno. O que atrapalha um pouco é que ele usa um estilo completamente antiquado, que é o estilo laudatório, o estilo panegírico. Então ele não consegue escrever 3 linhas sem falar a Deus, quanto gosta de Deus, etc. Então isso torna um texto muito pesado e difícil de ler, porque há muitas interferências no raciocínio. Mas com essa exceção, que é uma exceção estilística, tirando essa exceção estilística, Santo Agostinho parece um escritor moderno. Tanto é que está cheio de gente que acha que ele é um inspirador dos existencialismos modernos, porque ele, pela primeira vez na história da filosofia, aparece um sujeito que fala assim: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu acho isso, porque isso não tem. Em Platão coloca o diálogo, né? Coloca as ideias na boca dos outros. Aristóteles fala de coisas externas a ele, fala genericamente falando. Ninguém mais, aqueles maluquinhos lá, como o Diógenes, tinha um pouquinho disso, mas era muito, muito diferente de como o Santo Agostinho faz. Santo Agostinho encontra a primeira vez na história da filosofia que alguém percebe a existência do eu filosófico, quer dizer, o eu como sujeito de conhecimento. Essa é uma inovação tremenda que Agostinho faz. Ele está contando, por isso que eu digo para vocês que esse livro aqui é o livro mais importante de todos. Porque é o livro que estabelece isso em primeiro lugar, ou, digamos, a confissão como sendo um instrumento de pensamento filosófico, e em segundo lugar, porque traz aí dentro como semente estão todos os elementos mais importantes da própria filosofia do Santo Agostinho. Mas isso é completamente moderno, tá? E isso já existia lá no tempo de Santo Agostinho, no ano 400. Santo Agostinho cria a ideia do eu filosófico. Seu seguidor mais próximo é Pascal, mas influenciará gerações de filósofos cristãos, o cisma de Lutério, que era padre agostiniano, e o jansenismo, uma tentativa de recuperação da pureza cristã nos séculos XVII e XVIII. Quando eu digo Pascal é seguidor, cuidado, em Pascal já é do ano 1600, alguma coisa. Mas nenhum outro autor parece tanto com Santo Agostinho quanto Pascal, Blaise Pascal, né, um francês. Esse é o escritor mais parecido com Santo Agostinho, de todos. E Pascal está no meio do jansenismo, né? Outros jansenistas famosos, o Racine, da Pedra, como vocês chamam aqui, outro jansenista famoso é o Corneille, também é jansenista. Você tem inúmeros jansenistas famosíssimos que eram pessoas. O Stendhal detestava os jesuítas, então defendia os jansenistas meio que por interesse tático, né? Mas os jansenistas são muito importantes no século XVII e XVIII e é tudo de inspiração agostiniana. Não é? Então a essência fundamental do jansenismo é a seguinte: o ser humano, ele
caiu, né? Cometeu o pecado original e caiu. Como o ser humano caiu, ele tem dificuldade de acertar de novo, porque a sua vontade está de alguma maneira decaída também. Cair implica também em perder a qualidade da vontade. A nossa vontade também, de alguma maneira, está imperfeita e está prejudicada. Ora, se isso é assim, você não tem mais esperança de salvar sozinho, porque se a sua vontade, que é o seu livre-arbítrio, sempre estará prejudicado, contar com ele apenas com ele é uma maneira de não ter certeza da salvação. Portanto, no fundo, o que salva você é a graça divina. Logo, é como se nós estivéssemos meio que predestinados ao desastre e a Deus nos salvasse se quisesse. Portanto, a frase mais famosa de Santo Agostinho nesse sentido é assim: olha, diz assim, alegrai-vos, um dos ladrões foi salvo. Não vos animeis demais, porque o outro foi condenado. Não, é assim, não vos entusiasmeis, porque o outro foi condenado. Quando você vai assistir o Tirano Godot, aquelas personagens lá que são os palhaços, né, que é o Estragon e o Vladimir, né, uma hora eles dizem essa frase: olha, um dos ladrões foi condenado, mas o cuidado um foi salvo. Não animei, mas que o outro foi condenado. Se você entender o que significa isso, você entende o Tirano Godot. O único jeito de cifrar a peça é entender essa frase que é dita no meio da peça, por um daqueles palhaços lá que estão esperando o Godot que nunca vem. Acho que é o Estragon que fala, não tenho mais certeza. Acho que é o Estragon, que é o Gogô, né? Justamente o Mauro Danado. Eu insisto que vocês não percam a peça, tá? É muito interessante. Agora, ela parece incompreensível, a não ser que você entenda essa frase agostiniana, que Agostinho, então, achava que a vida humana era uma vida de predestinação, no sentido de haver uma probabilidade de morte de fato, ou seja, de condenação, porque a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio é um livre-arbítrio parcial, é um livre-arbítrio já destruído pelo pecado original e que, no entanto, ainda resta a graça de Deus. A ideia de salvar-se por si próprio é uma ideia muito otimista demais. É por isso que todos esses católicos fervorosos, como os antimistas, depois também o protestantismo, veem isso. Na graça, a única salvação e, portanto, a criação de uma seriedade do ser humano frente a Deus, porque senão não tem jeito. Isso tudo está aqui em Santo Agostinho. Pois não, José? Padre Agostinho, né? Lutero era agostiniano. Então, mas quero dizer que tem os redentoristas, os paulinos, existia essa divisão? Já existia essa divisão desde a Idade Média, né? Beneditinos, franciscanos, enfim. Ao longo da história do catolicismo foram sendo criadas as ordens. E as ordens têm origem em várias razões, mas a razão principal é a seguinte: de repente chega lá um padre, né? Então tem o famoso episódio de um padre humilde, modesto lá, um monge, né? Chega em Roma e encontra que era, antes de ter o Vaticano ainda, né? Antes de ter a Catedral de São Pedro, tinha lá uma outro prédio, e aí chega assim e vê aquele luxo todo, né? E o Papa que o recebe, né? Aquele padre humilde, fala assim, tá vendo? Agora ninguém vai poder dizer que o Papa não tem ouro e prata. E daí o padre humilde fala assim, aí também o Papa não vai mais poder dizer, levanta-se e anda. Compreendeu? Quer dizer, sempre houve dentro do catolicismo pessoas chateadas com a burocracia de Roma, com os excessos de Roma, com os banquetes, com aquela coisa, aquele ouro, etc. Então, o que acontecia quando aparecia alguém que estava infeliz com isso? O que acontecia é que o Papa disse assim, então o senhor faz o seguinte, eu monte uma ordem. Aí o senhor monta uma ordem que todo mundo tem que ficar lá, comendo capim, entendeu? De pé no chão, no inverno, porque isso faz parte do princípio ascético. E aí os que gostam vão. Então o soldado de Claraval fez isso, todo mundo fez. Então o sujeito monta uma ordem, e lá naquela ordem ele consegue, no âmbito daquela pequena comunidade, estabelecer as regras de pureza com as quais você acha que ele deve viver a vida. O padre abençoava aquilo e havia uma ordem oficial. Ora, a mesma coisa teria acontecido com Lutero, porque teria sido a solução natural com Lutero essa, né? Por que não aconteceu com Lutero? Porque por
caso de Lutero, estavam já as pressões políticas para a criação das nacionalidades, e entre elas a nacionalidade alemã, né, a primeira, uma das inúmeras tentativas de fazer isso, só deu certo no século XIX. E então as nacionalidades achavam que aquela dissensão, aquele cisma, teria como grande mérito, como grande ajuda, ajudar a criar uma independência política daqueles novos reinos, digamos, do Papa, que era, afinal de contas, alguém que tinha autoridade. Então, no caso do Lutero e do Calvino, etc., não funciona, porque havia aí um clima político de apoiar o cisma. O cisma era apoiado politicamente. Foi a política que encerrou esses protestantismos todos aí. Porque, na verdade, nada impediria que o Lutero montasse lá uma ordem dos luteranos. Seria hoje uma ordem qualquer, como os carmelitas, entendeu? Os redentoristas, enfim, que fosse. Mas há dezenas de ordens. Cada ordem dessa tem alguma característica que lhe dá uma personalidade própria. E aí não foi possível fazer no caso do Lutero assim. Mas Lutero era um padre agostiniano. Ele tinha alguma concepção de religiosidade, era essa concepção agostiniana, que era uma concepção que permeia todo o protestantismo original do Lutero. Não é isso? Quer dizer, se Santo Agostinho admite que o homem é um ser pecador, não é isso? Então, o homem, o que é a vida humana? A vida humana é uma tentativa de melhorar a nossa condição de pecador. E por isso é que Lutero dizia que a vida humana não é uma vida perfeita, é uma vida em busca da perfeição. Que Santo Agostinho dizia que, no fundo, a única coisa que interessa é melhorar, mudar de pecado, né? Os pecados piores, largar pecados menos ruins. Ele achava que os vícios e as virtudes são feitas do mesmo material. Então, a mesma matéria são feitos os vícios e as virtudes. Portanto, o problema todo é alquimicamente, assim, você ir mudando isso. E Lutero achava exatamente a mesma coisa. Então, se tem alguma coisa clara no início do protestantismo, é justamente essa característica agostiniana do próprio protestantismo. Uma pergunta, não sei se fazer uma confusão, mas esse já teve alguma influência do budismo? Não tinha a menor ideia de que isso existia. O budismo é muito velho, né? O budismo é de 600 antes de Cristo. Então, aí nessa altura, mas o budismo só ficou importante depois que começou a haver a comunicação do mundo. Então, nessa altura, o budista não tinha ninguém na Europa, provavelmente seria muito improvável que alguém budista. Nenhuma no mundo. O jansenismo é obra de um sujeito chamado Otto Cornelius Janssen, que era um holandês, que era um desses aborrecidos chateados por essa história. Só que esse, em vez de montar uma ordem chamada jansenismo, que seria uma ordem como o São Bernardo Claraval tinha, esse achou que tinha que criar uma reforma dos costumes da igreja. E ele encontrou como um obstáculo gigantesco os jesuítas, porque os jesuítas, que era uma ordem de natureza militar, Santo Inácio de Loyola era um sujeito da casta guerreira, era um nobre, portanto queria combater o protestantismo, e os jesuítas sempre foram uma sociedade muito agressiva. Tanto é que, vocês sabiam, mas entre as teorias conspiratórias, que os jesuítas têm o Papa Negro. O Papa Negro seria o superior dos jesuítas que mandaria na igreja de verdade, que não é o padre, o Papa que tem hoje, mas é ao tempo um Papa escondido que é jesuíta que manda. Entre as teorias conspiratórias contra os jesuítas, acho que eles afundaram o Titanic. Com o objetivo certamente de matar alguém que estava lá. É meio caro de matar alguém, né? Mas então os jansenistas defrontam-se com o Titanic, porque os jansenistas foram ganhando espaço. Mas aí começa uma briga política dentro da igreja e os jesuítas convencem os juízes 14 e 15 a perseguir implacavelmente os jansenistas, e isso é feito ao ponto de mandarem arrasar, destruir completamente o convento de Port-Royal, que era o convento onde o movimento jansenista tinha sua matriz na França. Não existe mais o convento de Port-Royal, foi destruído pelo amante Luís XV, eu acho, que eram controlados pelos jesuítas. Então, todo aquele teatro
clássico francês, no fundo, revela lá, no fundo, um conflito entre o jansenismo e o jesuíta. E quando você vê o vermelho e o negro, percebe que todos os padres bons que ajudam o Julian Sorel são todos eles jansenistas. E todos os padres maus, que são aqueles que conspiram, etc., são todos jesuítas. Então, para você ter uma ideia de como era importante, mesmo no século XIX, esse conflito de jansenismo e jesuítismo. Agora, não há nada de budismo nisso, com certeza. A salvação é um ato de caridade divina que acontece quando Deus gosta de você. Mas você, em princípio, não consegue isso, a não ser que Ele queira fazer isso para você. Porque a sua vontade, o seu livre-arbítrio, ele só é bom quando ele é para o bem. Mas isso também pode fazer o mal. Portanto, o seu livre-arbítrio é necessariamente limitado. E ele é provavelmente um meio de perdição e não um meio de salvação. Portanto, é preciso dizer a Deus que nos salve. Essa é a essência da teoria da ensinação de Santo Agostinho. Vamos lá então, pessoal. Caminho, por favor. A infâmia, no alvorecer da vida. Confessar-vos-ei, Senhor do céu e da terra, louvando-vos pelos alvores da vida e pela infância do que não lembro. Concedestes ao homem a graça de conjecturar de si pelo que vê nos outros, e de acreditar muitas coisas a seu respeito, confiado na autoridade de simples mulheres. Já então verdadeiramente existia e vivia. No fim da infância, já buscava canais com que exprimir aos outros as minhas vontades. Olha, ele está falando da mãe dele, né? Porque a mãe dele, o tempo todo, fazia uma formação cristã. Eu acho que vale a pena agora, antes de continuar, eu falar um pouquinho sobre o que significa o regime confessional. Quer dizer, o que significa isso, né? O Santo Agostinho inventa essa ideia da confissão. Até então, não há nenhum precedente na história desse jeito. Então, o que é a confissão? É alguém que conta a sua vida de uma maneira sincera. O problema da confissão é que ela depois é instituída como uma regra como um sacramento cristão, né? Ela é um sacramento do católico. Mas a confissão, nesse ponto de vista que nós estamos vendo aqui, não é apenas uma regra sacramental do catolicismo, mas a confissão aqui é outra coisa. Ela é uma espécie de... Olha, é mais ou menos o seguinte, olha, vou dizer uma coisa para vocês, que eu quero que vocês compreendam exatamente o que eu quero dizer. Quer dizer, a capacidade de confessar, de contar a sua própria vida com honestidade é 90% da filosofia. Quer dizer, a capacidade de ser filósofo depende quase que totalmente da capacidade confessional. Porque é só a confissão que gera um comprometimento interno da pessoa e que, portanto, aí gera a possibilidade de obter filosofia. Modernamente, o nome que se dá a isso é anamnese. Anamnese é passear pela memória, né? É um passeio pela memória. Mas é a mesma ideia da confissão de Santo Agostinho. Agostinho, então, faz o quê? Agostinho pega e conta, né? Conta o Friedrich tem um livro chamado Anamnese, esse autor, Friedrich, e assim por diante. Então, há muitos outros casos de anamnese. O problema é que, de vez em quando, aparece um meio picareta, como o Jean-Jacques Rousseau, que faz confissões, mas aí com o objetivo de mentir mais do que mentir, é não confessando. Porque esse é um problema sério, esse é um sujeito meio doente, que tem uma tendência a mentir compulsivamente. Mas não vamos falar mal do sujeito, parece parecendo que alguma coisa acontece, não. Imagina. Mas o que interessa fundamentalmente aí é que Agostinho diz assim, olha, a minha vida foi assim, 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 assim. O problema é que quando você confessa, junto com a ideia da confissão, que é o que Santo Agostinho faz, tem de haver necessariamente associado a ela uma outra ideia, que é a ideia da aceitação da responsabilidade pela sua própria vida. E isso acaba sendo uma regra que diz o seguinte, que o único meio que tem de você assumir, o único meio que tem de você tomar conta da sua própria vida é a partir do pressuposto de que tudo que aconteceu com você de mal foi por alguma razão justa. Quer dizer, se você passa a vida inteira confessando para botar a culpa dos outros, você não confessou coisa nenhuma, que é o que faz o Rousseau, que fica confessando para botar na sociedade as culpas pelo fato de que ele é o sujeito que pegou todos os filhos e internou num orfanato. Mas
Quer dizer, ele agora, o que é a confissão de Jean-Jacques Rousseau? É uma confissão de natureza apenas política, apenas de dar uma desculpa para o mundo. Não é uma confissão como faz o Santo Agostinho, assim, eu sou culpado pelos meus pecados, porque no fundo não adianta, não há possibilidade da existência humana poder dispensar a culpa. A culpa é absolutamente fundamental para que a gente possa produzir qualquer espécie de sanidade mental. O que não se deve fazer com a culpa é transformá-la em remorso, porque a culpa transformada em remorso é uma culpa patológica. Mas a culpa transformada em arrependimento, ela é perfeitamente visível e viável. Ora, o sentido do cristianismo, em última análise, é basicamente desse, porque o que é que Deus faz? Vem aqui e paga o preço dos seus pecados. Essa é a ideia do cristianismo. Deus paga o preço paga os pecados do mundo. E ao fazer assim, ele já pagou, já foi castigado em nosso nome. E é por essa razão que a gente tem que nunca mais ter remorso e ter apenas arrependimento e viver a vida tranquilamente. Pois essa confissão que Santo Agostinho faz é uma condição absolutamente fundamental e primária para que se possa ter qualquer vida em inteligência. Não é possível haver vida filosófica se você não for capaz de confessar a sua vida para você mesmo, porque, em última análise, quase a totalidade daquilo que você sabe que fez, só você sabe que fez. E ninguém mais sabe. Portanto, no fundo, com você mesmo, você devia ter uma enorme humildade. E é por essa razão que qualquer pessoa que pretenda ter uma formação filosófica, antes de qualquer coisa, deveria ser capaz de contar a própria vida para si mesmo, com toda a honestidade, com toda a sinceridade. E não buscando os culpados digamos, pelas desventuras da sua própria vida, mas atribuindo à sua vida a sua própria responsabilidade. Você é o próprio autor da sua vida. Se você for capaz de fazer isso, você começa a poder entender alguma coisa fora de você que não seja os seus próprios emoções estragadas, porque afinal, ter sensibilidade contra as suas mágoas e emoções não significa que você tenha razão. Quer dizer, uma mágoa apaixonada não é igual à verdade, é apenas uma mágoa apaixonada. Então todos nós temos chateamento porque a vida não foi de acordo com nós queríamos que ela fosse. Aí não adianta ficar reclamando. Então não é para fazer confissão, para ficar buscando culpado. É uma confissão para organizar a alma a partir da qual você pode olhar e ver alguma coisa fora de você. É esse o sentido das confissões sob o ponto de vista filosófico que Santo Agostinho inaugura. Então, o que ele está fazendo, começou a falar aqui, né? Ele está fazendo aqui sobre as primeiras impressões que ele tem, contando desde o início, dizendo que a mãe dele o havia tentado, conduzido para a igreja, embora ele não fosse capaz de fazer isso naquela época. E durante todo o texto aqui, nos textos que nós leremos, vocês verão como isso vai se repetir sempre de alguma maneira. Na página seguinte, no item 7, por favor, Carmen. Vergonha de contar na minha vida terrena essa idade que não me lembro de ter vivido. Somente acredito nela pelo testemunho alheio e pelas conjecturas que formei a observar as outras crianças. Com todas essas, aliás, muito fidedignas. Tudo quanto se oculta nas trevas do meu esquecimento é para mim igual ao tempo que vivi no seio materno. E se fui concebido em iniquidade, e se um pecado me alimentou no ventre de minha mãe, pergunto, Senhor e Deus meu, onde e quando esteve no centro de vosso servo? Faço em silêncio essa quadra da vida. Que tenho eu que ver com ela, se nem reminiscência conserva? Ele não tem reminiscência, tanto que ele era um bebê, né, que era uma criança pequena, né? É isso. Mas o Santo Agostinho, ele aceita a responsabilidade pela sua vida. Mesmo assim, tá? É isso que ele está dizendo. Ele aceita a responsabilidade total sobre a sua vida. É a primeira condição. Veja, pessoal, o método da filosofia, na verdade, é a narrativa autobiográfica. Esse é o caminho da sabedoria, não tem outro. No fundo, se você não faz isso, você cria uma coisa estranhíssima, que é viver num mundo externo, viver num mundo de ideias que não corresponde à sua essência verdadeira. O problema que é Santo Agostinho, o erro em que ele não faz aqui, é que para ele a vida objetiva, a vida concreta, existencialmente, é uma vida coerente com aquilo que ele pensa.
Então, o problema do filósofo moderno é que o filósofo moderno é uma espécie de farsante intelectual, porque ele tem uma vida, ele defende um conjunto de ideias como sendo verdade, de um lado, mas a vida que ele leva é completamente contrária a isso. Então, o sujeito é professor universitário e fica declarando para os alunos que não é possível conhecer nada, que o conhecimento não é possível. Ora, como você é professor de filosofia na universidade e acha que não é para conhecer nada, então, pelo amor de Deus, o mínimo você faz o seguinte, vai dirigir um caminhão, qualquer coisa. Agora, o sujeito que faz isso é um mentiroso e farsante. Porque se você acha que nada pode ser conhecido, o que você está fazendo na universidade ensinando para as pessoas alguma coisa? Então, você não pode ser mentiroso desse jeito, quer dizer, o que faz Santo Agostinho é garantir, como meta da confissão sincera, que você jamais será um farsante intelectual, você jamais será alguma coisa falsa, assim, alguma coisa que não tem, no fundo, respaldo na sua própria vida. Essa confissão tem que ser absolutamente sincera e tem que assumir a responsabilidade sobre a sua vida, senão não dá certo. Quer dizer, o método da filosofia, no fundo, é a autoconsciência. Se não tiver autoconsciência, não tem filosofia nenhuma. Não há filosofia possível fora da autoconsciência do filósofo. Então, se não vira o quê? Uma brincadeira, um emprego, uma coisa qualquer que você usa para saciar os outros, que é um negócio externo à sua própria existência. Filosofia não é isso. Filosofia é um negócio que só existe na medida em que ela é vivenciada como tal. Porque quando a gente lê um livro de filosofia, nós não estamos fazendo filosofia. Nós estamos sabendo de coisas da filosofia. Mas filosofia só existe mais ou menos como é um jogo de futebol. O jogo de futebol só existe quando é jogado. Ora, o futebol é o quê? É uma coleção dos comentários dos críticos dos cronistas esportivos. Não é? Da mesma maneira pela qual o jogo de hoje à tarde não será o resumo, a coleção dos comentários dos cronistas esportivos, a filosofia também não é um estudo sobre Santo Agostinho. Entendeu? Isso é que nós podemos fazer aqui nesse momento, em que, afinal de contas, aqui temos um curso de cultura, mas, no fundo, filosofia é alguma coisa que você faz enquanto vive, na hora de fazer, concretamente. Ora, então, não é possível ser um farsante desse jeito. Se você não usa a autoconsciência como método filosófico, o que acontece é que as ideias de que você fala não têm nenhuma ligação com a sua própria vida. E aí, então, para você ser filósofo, para ser professor de filosofia, é apenas um emprego a mais. É alguma coisa lá, enfim, que não tem absolutamente nada com a sua existência. É isso que o método de Santo Agostinho resolve. Quer dizer, a confissão é a melhor terapia que existe. Quer dizer, não há nenhuma outra melhor terapia do que a autorreflexão. De alguma forma, aí Sócrates combatia o sofismo. Sócrates era a mesma coisa. Isso mesmo. Sócrates propõe exatamente a mesma coisa. Veja, Sócrates não tem doutrina nenhuma. Sócrates só tem um método. Né? Sócrates não tem doutrina, não tem um conjunto de conhecimentos socráticos. Não tem, como tem Platão, como tem Aristóteles. Mas Sócrates é apenas método filosófico, é uma maneira de viver. Então, isso que Sócrates inventa, e que depois Santo Agostinho também irá reforçar, é que filosofia não é um conjunto doutrinal, embora possa ter doutrinas, mas ela é, sobretudo, uma maneira de viver. E é isso que faz, como ninguém, Santo Agostinho. Continuando, 7, por favor. 11 não, 14. A gente vai pulando de vez em quando, tá? Costumo receber também a literatura grega, em palavras ficções, Homero é provavelmente imprestável e é justíssimo na sua frivolidade, ainda que para mim, menino, fosse amargo. Creio que aos jovens gregos sucederá com dirigir o mesmo caminho com Homero, quando ligavam a estudá-lo. O trabalho de aprender inteiramente a língua estrangeira, como que aspergia com o céu toda a suavidade das fábulas gregas. Não conhecia nenhuma palavra daquela língua, e para me fazerem aprender, ameaçavam-me com terríveis castigos e crueldade. É verdade que outrora, quando criancinha, também não sabia nenhuma palavra latina, e consegui instruir-me, sem temores nem castigos, só com prestar atenção e ter caído das amas, entre os franceses e preferir as alegrias dos soldados. Aprendi, sem a pressão correcional dos instigadores, impelido só pelo meu coração desejoso de dar a luz dos sentimentos, o que não seria possível sem aprender algumas palavras, não da boca dos mestres, mas daqueles que falavam comigo e em cujos ouvidos eu detinha as minhas impressões.
Isso ressalta com evidência que, para aprender, é mais eficaz uma curiosidade espontânea do que um constrangimento ameaçador. Contudo, essa violência receia, graças às vossas leis, por excesso da curiosidade. Sim, graças às vossas leis, que desde os séculos dos mestres até a estrutura dos mártires sabem usar as suas pesquisas salutares, para nos chamarem a vós, por meio das virtudes perniciosas com que nos vemos afastando. As células são palmatórias. Então, aqui o que está aqui, que é importante nesse pedaço aqui, ele conta que ele era mau estudante, né? Detestava grego, tinha horror a grego, e sabia falar cartaginês, e aprendia latim na escola, mas grego não sabia. O grego tinha que ser aprendido necessariamente, que era uma língua cultíssima da época, né? E o Novo Testamento era em grego. Ainda não havia uma versão oficial latina, Vulgata, que acontece mais ou menos quando ele é adulto, né? 400, no mesmo ano das confissões. E Santo Agostinho, então, aqui nos dá uma ideia do tal do ciclo a regra do circuito de atenção, que é a regra que diz que só se aprende aquilo que se quer aprender de verdade e pronto. E isso implica numa lição extraordinária até o próprio conceito de escola universal, porque a escola universal, como imposição a todas as crianças de um certo conjunto de conhecimentos, é uma coisa profundamente antinatural, não no sentido de ser fora da natureza humana, mas é alguma coisa que deve ter como resultado final um baixíssimo rendimento. As crianças não têm o menor interesse em estudar coisa nenhuma, não têm interesse em saber como é que acentua o I, e não estão interessadas nessas coisas, estão interessadas nas outras coisas aí, do mundo, assim, quaisquer que sejam elas, né? Mas o Agostinho era também vítima disso, porque ele, no fundo, não queria estudar nada, e ele só se interessa por ideias, né, pelo mundo intelectual, quando encontra os maniqueístas. Então, por aí você vê que a obra de Deus sobre Agostinho não deixa de ter uma certa sabedoria, talvez seja por aí mesmo que tivesse que ter começado. Não é assim? Às vezes você entra pelo mundo intelectual pela porta errada, mas já está dentro do mundo intelectual. Aí é uma questão de acertar o lugar para onde se... Né? Então é isso mais ou menos que ele está nos contando aqui, das dificuldades imensas. Repare que está o tempo todo fazendo laudações a Deus e torna o texto, às vezes, um pouco, assim, digamos, é um pouco perturbador, mas não é de modo nenhum inacessível. Aí nós pulamos agora para a página seguinte, livro 2, Os Pecados Adolescentes, e agora vamos ler ali Desordens da Juventude. Clarinha. Quero recordar as minhas tristezas passadas e as depravações carnais da minha alma, não porque as ame, mas para vos amar, ó meu Deus. É por amor do vosso amor que amargamente chamo a memória os caminhos viciosos, para que me justifiquei a doçura que não engana, doçura feliz e firme. Concentro-me livre da dispersão que me dissipei e me reduzi ao nada, afastando-me de vossa dignidade para o número das bagatelas. Quantas vezes na adolescência ardi em desejo de me satisfazer em prazeres infernais, ousando até entregar-me a vários e tenebrosos amores. A minha beleza definhou-se e eu sobrevivia a vossos olhos, por buscar a complacência própria e desejar ser agradável aos olhos dos homens. Seja o que for que ele tenha de fato feito, porque ele não entra em detalhes maiores, mas aparentemente é menos do que faz o escoteiro hoje em dia. Aparentemente é menos, mas seja quanto for o grau, veja, o que interessa aqui não é tanto a natureza da confissão, mas é o fato de que ele está dizendo que ele é responsável por todas as ações erradas que ele possa ter feito. Ele não foi induzido por amigos, não são os amigos que o fizeram pecar, não foram as más companhias, ele mesmo que é o culpado. E se você não é capaz de atribuir, se você não é capaz de retirar a influência alheia na sua vida, você nunca será capaz de tomar conta da sua própria vida. E a condição para tomar conta da própria vida é você se responsabilizar por ela, mesmo que você não seja tão responsável assim. Porque não há nenhum outro modo de fazer isso. Então, eu não canso de contar para vocês o exemplo da história de Édipo. Numa das versões existentes sobre a morte de Édipo, diz que Édipo, depois de ter furado olhos e tinha caído em desgraça política, né, quando descobriu-se matador do pai e marido da mãe. Né? E aí, Édipo, apesar de não ter sabido, não sabia que era pai e mãe, ele fez esse
esse ato de mutilação, e todo mundo diz assim, mas por que você fez isso? Você não tem culpa. Então, mas eu tendo culpa ou não, eu assumo a responsabilidade. Eu devia saber. Eu assumo a responsabilidade por si. Aí quando o Édipo depois morre, há várias versões, né? Essa não é a versão, digamos, mais conhecida. Ele está sendo levado para o cemitério num cortejo muito vagabundo, assim, porque ele era um rei muito desacreditado, né? E aí começam a descer os deuses do Olimpo e começam a acompanhar o cortejo fúnebre. E todo mundo fica assustadíssimo. Os deuses estão acompanhando o enterro de Édipo. Aí, num dado momento, desce Zeus em pessoa. E começa a acompanhar o caixão, né? Aí alguém diz assim a Deus, mas Deus, como é que pode você, que é Deus, veio aqui no enterro desse vergonha, desse cara, desse sujeito que matou o pai e a mãe, teve 4 filhos com a mãe, com a própria mãe, não sei o quê. Aí Deus fala assim, olha, na hora em que ele assumiu a responsabilidade pela sua própria vida, ele tornou-se como um de nós. Eu vim aqui prestar homenagem a um dos meus pais. Não há modo de você tomar conta da sua vida enquanto você fica reclamando que a culpa é dos outros. Ou você aceita que a culpa é sua, toda ela, mesmo quando não é, ou então não tem modo de você controlar a sua própria vida. Olha, como é possível alguém pretender produzir descobertas sobre a estrutura das coisas, sobre o mundo, se você não tem nem coragem de assumir a própria vida? É isso que Santo Agostinho está aqui nos ensinando a entender. Não é isso? Vamos para o número 4, por favor. O curso punido pela vossa lei, ó Senhor, lei que invariavelmente gravada nos corações dos homens, nem sequer a mesma iniquidade poderá pagar. Ora, se o ladrão haverá de porte com gosto outro ladrão, até o rico não perdoa o indigente que foi compelido ao roubo pela miséria? E eu quis roubar, roubei, não instigado pela necessidade, mas somente pela penúria, pelo fastio da justiça e pelo excesso da maldade. Não somente para a penúria, soa incompreensível. E aí eu fui olhar na tradução com que eu cotejo essa aqui, né? Peguei a tradução inglesa do Fern, e essa palavra não existe na tradução inglesa, no Percy. Eu quis roubar, roubei, não instigado pela necessidade, mas pelo fastio da justiça. Então, o tradutor em inglês não botou aí penúria, porque também não faz sentido nenhum. Pode ser porque ele tem achado que não fazia sentido, e deve ter atribuído isso a um erro de cópia, né? Qualquer coisa. Bom, em todo caso, saibam que essa penúria é difícil de entender aí no meio, e parece ser mais um erro mesmo do que uma coisa para quebrar a cabeça para entender. Tanto assim que Citeio que tinha abundância em muito melhores condições. Não pretendia disputar o curso, mas do roubo e do pecado. Havia, próximo da nossa vinha, uma pereira, carregada de nada sedutor, nem pela beleza, nem pelo sabor. Alta noite, pois tínhamos o perverso costume de prolongar na beira e os jogos até essas horas. Eu, com alguns jogos malvados, como sacudi-la para derrubar no vestido. Tiramos grande quantidade, não para nos beneficiarmos dentro da vamos, mas para os lançarmos aos porcos. Portanto, todo o nosso prazer consistia em praticarmos o que nos agradava, pelo fato de roubo ser ilícito. Isso é menos do que um escoteiro é capaz de fazer no mundo moderno, né? Então, na verdade, um dos poucos crimes, assim, um dos poucos pecados que ele confessa com detalhes é a sexualidade pequena. No entanto, não é o tamanho do pecado que interessa aqui, mas é o fato que ele está dizendo assim, eu fui lá e roubei mesmo porque eu queria roubar, não é porque eu fizesse fome, então eu fiz. Essa ideia da assumir a culpa é o que interessa aqui fundamentalmente, e é a terapia certa para você conseguir produzir qualquer conhecimento, em última análise, a sinceridade para consigo mesmo. Ou seja, ser capaz de contar a própria história, aqui ele conta para Deus, né? Mas ele, no fundo, poderia contar para si próprio. Também não faria a menor diferença. Com isso, pessoal, a gente para um pouquinho, já que apareceu uma feira aqui, vamos tomar um café, voltamos daqui a pouquinho, tá?